objetivo do programa Em Pauta realmente é trazer para a população com transparência tudo o que é pautado aqui na Câmara Municipal de Caraguatatuba. Por isso, a nossa convidada de hoje é a vereadora Gislaine Oliveira, a doutora Lalá. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vereadora, bom, você é nascida aqui em Caraguatatuba, no bairro do Tinga, foi eleita aí com 1.109 votos nesse ano e nós aqui gostaríamos de fazer um balanço sobre esse ano de 2025, o que foi apresentado aqui na Câmara, o que você acha relevante de trazer esse seu primeiro mandato aqui na cidade. O meu mandato eu iniciei já em fevereiro, que voltou aqui as atividades da Câmara Municipal. Eu me dediquei ao primeiro mês aí, de janeiro a fevereiro, mesmo em recesso, a visitar os instrumentos públicos do município, visitei as 18 secretarias, visitei as UBSs, visitei escolas para entender o funcionamento de cada ente público, de cada instrumento público que a gente tem à disposição para a população. Detectamos, lógico, todas as necessidades de cada instrumento, as necessidades de cada prédio e conseguimos com isso fazer indicações, requerimentos e trazer aqui em pauta para a Câmara Legislativa e como cobrança para o Poder Executivo. As suas indicações, por exemplo, nós vemos muito isso, a defesa pelo pensionista, pelo aposentado. Sim. Realmente é uma causa que você gosta de trazer em pauta? Sim. Poderia nos explicar? Sim, logo no início do ano nós tivemos a notícia que os aposentados e pensionistas de Caraguatatuba perderam o subsídio do auxílio alimentação. Junto aí ao Executivo, eu fiz uma indicação de projeto de lei para que esse subsídio fosse substituído para um outro de caráter social, não de caráter alimentar. Foi passado aqui pela Câmara, foi um benefício criado por lei do Executivo, passou em aprovação aqui na Câmara e os aposentados e pensionistas voltaram a receber essa diferença salarial que muito ajuda aí a compor o rendimento dos aposentados e pensionistas. Tivemos muitas moções feitas pela senhora aqui na Câmara Municipal e gostaria de saber de onde vem essa talvez inspiração para reconhecer algumas pessoas, pelo trabalho, pelo esforço. Sim, eu sempre priorizei trazer essas moções para aquelas pessoas que realmente fazem diferença na sociedade, que são um braço do poder público, onde o poder público não pode chegar. Aquelas pessoas que fazem as ações sociais, como o Insanos Motoclube, que tem uma grande força aí nessa parte social, nessa parte de caridade, de solidariedade. É um movimento muito ativo, não só em Caraguatatuba, mas mundialmente reconhecido. E algumas outras moções nem tão boas, A gente tem as moções de pesar também, de pessoas que fizeram a diferença na sociedade, enfim, não estão mais com a gente, partiram aí e a gente fez uma moção também em homenagem a essas pessoas. Então tiveram acho que 8 ou 9 moções apresentadas para essas pessoas de relevância na sociedade, que fazem um trabalho em prol da sociedade. Sim, relembrar dessas pessoas também é uma forma de não se esquecer o trabalho feito na cidade. Sim. E esse trabalho que é contínuo aqui, nós temos através dos projetos de lei dos vereadores e nós trouxemos alguns aqui, pautados pela senhora durante esse ano de 2025. Um deles foi a revogação da lei da proibição de celulares nas agências bancárias. Se puder destrinchar um pouquinho. Sim, era uma lei de 2010 que proibia o uso de celular dentro das agências bancárias e essa lei ficou em desuso, porque hoje o celular é inclusive instrumento para utilização do serviço bancário, Então, essa lei só revogou essa outra lei que proibia, porque ela já estava em desuso. E uma outra lei que nós estávamos aqui pautando seria a proibição da inauguração das obras inacabadas. Isso. Essa é uma lei que eu trouxe, ela vem trazer mais transparência às partes de efetivação e entrega dessas obras públicas, que muitas das vezes são utilizadas em inaugurações sem as obras estarem plenamente em funcionamento, plenamente à disposição do uso do cidadão. Então essa lei traz o quê? Uma limitação, que essas obras só podem ser inauguradas, ter aquela festividade política toda, se ela estiver em funcionamento.
né? Temos casos aqui em Caraguatatuba de obras que foram inauguradas e até desinauguradas, porque não estavam efetivamente apropriadas à destinação a que servia. Então, essa lei proíbe que haja essa utilização política, de imagem política sobre bens públicos não finalizados. Então, é uma lei que proíbe a entrega, está aqui em tramitação na casa, ainda não foi pautada. Certo. E uma curiosidade, essa lei, por exemplo, foi através de uma dessas visitas técnicas que teve? Sim, a situação que hoje tem no município, uma creche no Getuba, que foi inaugurada e não foi entregue até hoje, cheia de defeitos estruturais, o mole do rio Juqueriquerê, que foi inaugurado e desinaugurado, e também o mirante do Camaroeiro, que é um instrumento até bonito, tá lá, mas não foi dada nenhuma destinação de utilização daquele empreendimento que custou praticamente 4, 5 milhões de reais a construção e sem estar até hoje destinada a alguma utilização de serviço público. É por isso que a importância dessas visitas técnicas, né, do parlamentar, realmente para ver o que acontece na cidade. Sim. A gente estava falando em algumas conversas sobre as redes sociais, que muitas vezes o próprio munícipe pode trazer as informações ao vereador. Mas às vezes essas visitas técnicas trazem ainda mais veracidade para aquilo que se vê, né? Ver onde está o problema, ver como funciona, para a gente conseguir encaminhar também os serviços públicos a quem se destina, né? Então, saber onde é cada atendimento, saber onde o munícipe tem que buscar o atendimento, a gente também vira esse instrumento de comunicação e de informação para o serviço público e o município de Caraguatatuba. Perfeito. Uma outra lei que nós estávamos falando agora, que seria o Cuida de Quem Cuida, né? Cuidar de quem cuida. Sim. É uma lei que institui políticas públicas de atendimento também às pessoas que cuidam de outras pessoas, normalmente crianças do espectro autista, pais de PCD, né, de pessoas com deficiência, aquelas pessoas que estão por trás daqueles que já estão atendidos pelo município. Nós temos uma ampla rede de atendimento psicológica, médica, educacional para as pessoas com deficiência, né? E esse atendimento muitas vezes é esquecido da pessoa que está atrás ali naquela rotina de atendimentos, de cuidar daquela pessoa com PCD ou que tem alguma necessidade especial de atendimento médico. Então essa lei cria diretrizes de políticas públicas para atendimento dos genitores, pais, mães e cuidadores que a gente chama pais, mães e cuidadores atípicos, né? Pais atípicos que têm essa necessidade também de ter um apoio e um atendimento mais elevado em todos os níveis de políticas públicas do município. Até porque é uma pressão psicológica até para eles mesmo, né? Do cuidado e todos os outros... E toda a atenção é dada ao cuidado e não ao cuidador. Sim. Então traz essas diretrizes de cuidar do cuidador. Também ter políticas públicas para os cuidadores. E ainda dentro dessa pauta sobre as pessoas com deficiência, né, ou pessoas que necessitam de cuidados especiais, uma das conquistas foi um valor expressivo para a PAI, né? Se puder até falar sobre essa conquista. Isso decorreu da lei que proíbe a utilização de fogos com estampido no município. E por que é proibido os fogos com estampidos? Quem mais sofrem são os animais e as pessoas do espectro autista, que tem essa limitação sonora, enfim, agitação em relação ao barulho, né? Então eu coloquei como emenda nessa lei que proíbe os fogos com estampidos, que aquele que descumprir for multado, o valor decorrente dessas multas sejam 50% destinados à APAI, né, ou outra instituição de apoio ao espectro autista, e também às ONGs de causa animal, devidamente instituídas no município. Teve uma outra também dentro da área mais da saúde, agora que seria a dos bombeiros, né? A arrecadação para conseguir um veículo, um 4x4, uma viatura para os bombeiros. Dentro aí desse primeiro mandato, a gente teve contato com o deputado federal Saulo Pedroso, e ele encaminhou para Caraguatatuba, por intermédio do meu mandato, 2 emendas. Uma emenda de R$100 mil, que
foi destinada à APAE e uma emenda de 375 mil que foi destinada para o Corpo de Bombeiros para aquisição de uma viatura 4x4 para atendimento aí do município de Caraguatatuba. Você realmente tem uma atividade muito grande em Brasília, está sempre em algumas reuniões, né? Teve até o Ministério das Mulheres, que você participa efetivamente, até mesmo aqui no litoral, já viemos em algumas reuniões. E o porquê dessa importância, o vereadora, de estar lá presente, de se mostrar presente, de mostrar Caraguatatuba, né, para o governo federal? Sim, nós tivemos em conferência, a Conferência Nacional das Vereadoras, é um curso, né, com várias palestras, e era na parte da manhã. Na parte da tarde, eu e as outras vereadoras também nos dedicamos a fazer essa parte de busca política, né? Marcamos reuniões no Ministério das Mulheres, no Ministério da Pesca e Aquicultura, né? E tivemos ali muitas informações necessárias acerca da política pública para a mulher hoje no município, que nós temos a intenção, como Frente Parlamentar Feminina das 10 vereadoras do Litoral Norte, em trazer políticas públicas efetivas para o Litoral Norte, como a Casa da Mulher Brasileira, e nós fomos buscar informações tanto de custo, de custeio, de PAC nacional, para a gente conseguir trazer, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira aqui para Caraguatatuba, ou outro instituto ou instrumento de atendimento às vítimas, mulher vítima de violência doméstica. Então, participei das reuniões no Ministério das Mulheres, viemos com muitas informações, com cartilhas prontas de políticas públicas a serem aplicadas aqui em Caraguatatuba, e também com a ideia, e aí que já fez parte de um requerimento também que eu fiz ao Executivo, e também uma emenda à LOA para o ano de 2026, que é a criação da Secretaria da Mulher no município, para que a gente possa centralizar as políticas públicas de atendimento às mulheres. Por quê? Hoje, o atendimento à mulher é feito por uma diretoria dentro da assistência social, dentro da Secretaria de Assistência Social, e não é o planejamento ideal de política pública. A gente quer centralizar numa Secretaria da Mulher, assim, é a nossa vontade, né, também depende aí de toda a parte política do Executivo, mas trazendo uma secretaria a gente consegue centralizar. E para nós caminharmos para o final, vereadora, com esse início de ano de 2026, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e que vai iniciar, abrir as portas para esse governo do prefeito Matheus. Você trouxe emendas, né, para esse projeto, e acredito que todas elas sejam visando, né, pelo que estudei, pelo bem da população, né, exatamente pelos gastos daquilo que prevê para o próximo ano. Então, se você puder finalizar falando sobre as emendas. Sim, uma das emendas foi o pedido de destinação de verbas para a criação da Secretaria da Mulher. Uma outra importante é destinação de vans, aluguel de vans ou compra de vans para atender a população PCD que faz uso de atividade lá na CEPED, que está sem atendimento, né? Então a gente pediu para que seja colocado no orçamento essa despesa. Também a criação da Diretoria de Bem-Estar Animal, que é o quê? Criando-se a Diretoria de Bem-Estar Animal, pretende-se o quê? Ao invés de a gente ter uma política pública voltada ao atendimento da pessoa carente que tem aquele animal que precisa de cuidado, ao invés de há anos ficarem se discutindo a implementação de um hospital veterinário que leva tempo e custo, fazer convênios com clínicas veterinárias para o custeio do atendimento à pessoa carente que tem o seu animalzinho que precisa de cuidados. Então, enquanto a gente caminha a passos devagar para ter um hospital veterinário, fazer um convênio com as clínicas já existentes, com uma tabela pré-fixada de valores, o atendimento vai conseguir chegar mais rápido. E isso por intermédio, lógico, dessa Diretoria de Bem-Estar Animal vinculada à Secretaria do Meio Ambiente. É uma das minhas propostas também aí de emenda à LOA para que seja criada e destinada a verbas para esse sentido. Perfeito, então 2026 temos coisas boas para acontecer. Vereadora, muito obrigada por esse tempo aqui, para nos esclarecer tantas pautas. Se quiser deixar um recado para esse próximo ano que se inicia. Sim, esse primeiro ano foi de muito aprendizado, né? Aprendi a ser vereadora, caminhar nessa participação política, e espero que tenha conseguido ajudar muito a população de Caraguá, e faltam mais 3 anos para a gente trabalhar muito ainda por cada cidadão de Caraguatatuba.
Perfeito. Esse foi o Em Pauta com a doutora Lala, vereadora aqui de Caraguatatuba, em seu primeiro mandato. Para você não perder nada do nosso conteúdo, fique atento às nossas redes sociais. No YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para sempre estar por dentro de tudo o que acontece. No Instagram também, @TV Câmara Caraguatatuba. Até mais!